Bom, meus caros, eu acho que vamos mais uns instantes e nós começamos. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Em nome do Secov, eu gostaria de agradecer a presença de todos para essa quarta live da Vice-Presidência de Gestão Patrimonial e Locação. Meu nome é Adriano Sartori, eu sou vice-presidente da VP de locação. O Secov tem realizado inúmeras lives desde o início da crise da pandemia. Nas últimas semanas, em média, de 6 a 7 lives por semana, nos mais variados setores. O Secov, como todos conhecem, enfim, é uma das entidades mais representativas do setor imobiliário do país e reconhecida internacionalmente também. Tem feito um esforço tremendo no sentido de representar as empresas, os associados, na comunicação com o setor público, não somente nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, mas desde sua história, o Secov tem atuado fortemente. Eu acredito que nessas últimas semanas, muitos têm tido a oportunidade de ver as diversas esferas onde o Secov tem atuado. Para aqueles que não sabem, antes de introduzir aqui os nossos palestrantes do dia, eu vou apenas relembrar algumas das vice-presidências do Secov. O Secov, muitos que estão participando das nossas lives são associados e outros, como a live é aberta, também ainda não são. Aqueles que não são, eu convido e estimulo fortemente que se associem ao Secov, entrem em contato através do e-mail comunicação, sem o cedilha e o acento, @secov.com.br. Então, comunicação, @secov.com.br. O Secov tem hoje 12 vice-presidências, a saber, a vice-presidência de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a de Assuntos Legislativos e Urbanismo, Gestão Administrativa, Gestão Patrimonial e Locação, que é a que está promovendo essa live de hoje, Novas Tendências, Assuntos Turísticos, Tecnologia e Sustentabilidade, Internet, voltada para o setor imobiliário e marketing, incorporação, interior, que o nosso amigo Fred é o responsável e tem feito um belíssimo trabalho com os Secovs do interior de São Paulo, a vice-presidência de condomínios e a habitação econômica. Todas elas têm, muitas delas têm feito lives, atualizando o público de todas as ações que o Secov tem promovido. Bem, indo mais a fundo na live de hoje, é a quarta live que nós realizamos na vice-presidência de locação. O tema de hoje são os efeitos da pandemia no mercado de escritórios. Na visão aqui, a gente convidou locadores e locatários também para participarem, e assim a gente vai ter um pouco da visão de ambos os lados. Eu quero começar apresentando os nossos convidados. Hilton Reichmann, vice-presidente sênior da Brookfield Properties Brasil, Fernando Crestana, diretor de fundos imobiliários do Secov e diretor de fundos imobiliários e sócio do BTG Pactual, Renato Fusaro, presidente da Cornet Brasil e diretor de Real Estate Storage Latam da Cargill, e Christian Batista, diretor de locação do Secov e da CBRE Brasil. Então, caros, eu agradeço muitíssimo a presença de todos. É um prazer, uma honra tê-los aqui conosco. Tenho certeza que a gente vai aqui ilustrar o nosso painel com assuntos relevantes para o setor, para aquelas pessoas que hoje, ou do lado locador, ou eventualmente locatário, também estejam em dúvida de como está o mercado e quais ações que cada um está tomando aqui. Então, mais uma vez, quero agradecer e começar dando a palavra para o Christian. A respeito, Christian, gostaria que você desse sua visão desse momento pelo qual nós estamos passando e do mercado de escritórios em geral. Quando a pandemia chegou, a gente via que o mercado de escritórios estava aí desde 2016 numa retomada, né, de crescimento, com as empresas mais confiantes
e realmente retomando aí um vetor de crescimento. E como isso, na visão de vocês, tem se comportado? Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Hilton, Fernando, Fusaro, a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse bate-papo aí com todos vocês. Para contextualizar esse momento do mercado, Adriano, eu preparei uma breve apresentação aqui com 3 gráficos que eu vou projetar na tela e a gente debate em cima dele. Tá sendo possível? Tá visível os gráficos aí para todos? Tá aparecendo? Sim, eu estou vendo. Tá ok? O mercado de escritórios ele apresenta um comportamento cíclico, né, na relação oferta e demanda. E em São Paulo, nos últimos 40 anos, esse gráfico a gente consegue observar aí claramente os 4 ciclos de alta do mercado e os 4 ciclos de baixa do mercado, né? Dentro desses períodos, a gente consegue observar principalmente momentos de recuperação, né? Alguns desvios de rotas. Aqui a gente consegue observar isso lá por meados de 97, 98 e 2008, 2009. Tá? Dentro desse cenário dos últimos 40 anos, acho que é importante a gente observar também o comportamento do mercado em relação às 3 últimas crises. Tá? A primeira delas, a de 2001, né? A taxa de vacância, a gente observa que ela estava num momento de elevação e atingiu o pico 2 anos depois do início da crise. Essa crise foi uma crise internacional, que atingiu diretamente as empresas multinacionais e, por consequência, o segmento dos edifícios de maior qualidade, né, os edifícios AAA. A taxa de vacância nesse segmento especificamente, ela subiu 6 pontos percentuais nos meses seguintes à crise. Na sequência, a gente tem a crise de 2008, a crise do subprime. Ela pegou o mercado num momento um pouco diferente, né? A taxa de vacância vinha numa rota de recuperação. Esse desvio da rota foi justamente proporcionado por conta da crise, né? E ela atingiu mais especificamente também um dos segmentos do mercado, que é uma das principais regiões do mercado, que é a região da Avenida Faria Lima, que é polo, né, dos principais bancos de investimentos internacionais. Na época, esse setor acabou encolhendo a sua operação. E, por fim, a crise de 2015 a 2017, né, talvez a pior crise, o pior momento do mercado de escritórios aí, ao longo de todos esses anos, resultado aí de uma junção de fatores internos, né, na política e na economia, PIB negativo, e que culminou aí com um processo de impeachment em agosto de 2016, né? Basicamente o impeachment foi meio que o fim de todo esse processo aí que castigou o mercado aí por 3, 4 anos, né? Adicionalmente a isso, o mercado também entregou um volume de oferta jamais visto durante esse período, né? Foi uma oferta muito concentrada, fazendo com que o mercado atingisse aí o pico da vacância histórica de 19,3% no final de 2016. A partir daí, a gente começa a observar o movimento de recuperação desse mercado a partir do segundo semestre de 2017. Né? Nesse gráfico aqui, esse processo de recuperação ele fica mais claro. Né? A gente consegue observar aqui o comportamento da absorção líquida, que mede justamente a absorção dos espaços, o crescimento das empresas, enquanto nesse período de 2015 a 2017, essa abertura aqui é feita, essa leitura é feita por trimestre, a gente observa uma sequência de 5 absorções negativas, né? Ou seja, um encolhimento do mercado de escritórios, né? Porém, justamente a partir do segundo semestre de 2017, é claro a recuperação do mercado e o crescimento das empresas, não? Um crescimento mais sólido, mais sustentado, em especial liderado aí pelas empresas do novo mercado, as empresas de tecnologia, as fintechs e os coworkings, né? O coworking só nesse período aí de 2 anos e meio, ele locou mais de 180 mil metros quadrados na cidade de São Paulo, fazendo com que a taxa de vacância aí recuasse mais de 6 pontos percentuais
E esse recuo foi mais intenso ainda nas regiões mais procuradas, mais centralizadas, com melhor infraestrutura, principalmente o eixo da Avenida Paulista e o eixo da Avenida Faria Lima. Essa recuperação fica mais clara nesse gráfico, que ele mostra o comportamento da taxa de vacância no mercado geral, que saiu de 19,3% em 2016 para 13,3% no primeiro trimestre desse ano, uma redução de 6 pontos percentuais, e especialmente no segmento de melhor qualidade nos edifícios AAA, foi um recuo ainda maior, saindo de 25,4% para 7,7%, uma redução de quase 18%, né? Essa recuperação, obviamente, que ela constrói aí uma base sólida do mercado para receber essa crise, né? Que foi uma crise repentina, que do dia para a noite colocou toda a operação dos escritórios em home office. Ainda assim, no primeiro trimestre desse ano, ele foi extremamente positivo, como a gente viu no gráfico anterior, a absorção líquida do primeiro trimestre atingiu 80 mil metros quadrados, ou seja, não deixa de ser um número importante. Esse volume ele é maior que 2015 e é maior que 2016 o ano inteiro, né, para ver como ele é realmente representativo. A partir de abril, a gente começou a ver uma clara desaceleração desse mercado, algumas transações de expansão, especialmente na Avenida Paulista, ainda deram uma movimentada importante nesse mercado, especialmente através do setor financeiro, mais voltado para a área de tecnologia. E, por fim, mais próximo aí da virada do mês de abril para maio, a gente começa a ver um movimento de redução de custo das empresas, né? Então, o mercado corporativo de locação ele tem essa característica, né? É um mercado que acaba se adaptando, né? O perfil da demanda muda. Então, no momento bom, a demanda expande, no momento ruim, ela reduz custo e busca oportunidade. E hoje, quando a gente analisa a dinâmica desse mercado, a gente vê aí uma participação dividida entre empresas iniciando o processo de busca de redução de custo e de empresas que ainda estão buscando alguma expansão em segmentos mais específicos e menos afetados pela crise. Tá? Então, assim, acho que só concluindo o panorama atual do mercado, o impacto desses 60 dias de paralisação total das atividades, o mercado ele recebeu a crise num momento claro de recuperação, né? Isso os gráficos mostraram. A vacância controlada em todos os segmentos, em todas as regiões. Houve uma retração das novas demandas, na ordem aí de 40% a 50%. Porém, a partir de maio, a gente já começa a perceber um aumento das novas demandas, buscando aí alguma solução para a preservação de caixa e redução de custo. Basicamente é isso, Adriano. Muito bom. Eu acho que isso traz uma visão de como o mercado de escritórios tem sido afetado. É claro que é interessante também pontuar que isso varia conforme o tamanho do inquilino, certo? Ou seja, essa regra, nós temos uma percepção geral de mercado, mas quando a gente olha e traz um foco em cima do tamanho dos locatários, quais que sofreram mais nesse período de crise? Quando a gente analisa, Adriano, a ocupação da cidade nas principais regiões de São Paulo, é um dado interessante. Marginal e Paulista, 60% da área ocupada de escritórios são empresas acima de 3 mil metros quadrados. Né? Empresas de 3 mil metros quadrados são empresas com mais de 300, 400 funcionários. Quando a gente olha especificamente para a região dos Jardins, o eixo da Avenida Faria Lima, essa área ocupada pelas grandes empresas representa mais de 50% da área ocupada. Então, ou seja, o mercado cresceu, o mercado é mais profissional, as empresas estão maiores, e isso é um outro aspecto que eu acho que colabora, né, para uma maior resiliência do mercado em relação a isso. É óbvio que o faturamento vai cair de maneira geral, acho que em todos os segmentos, mas eu acho que nesse nicho específico das grandes companhias, nessas regiões mais tradicionais, né, vai existir uma resistência um pouco maior em relação à devolução de espaço ou recuo no tamanho das empresas. Essa lógica vale também para regiões como Alphaville, Barueri, que configuram... Não. Alphaville e Barueri já é mais pulverizada a ocupação, né? Lá você tem já empresas de menor porte, profissional liberal, né, prestadores de serviço.
né? Essa porcentagem ela é mais firme realmente nessas regiões mais consolidadas de São Paulo. Ok. Obrigado, Christian. Continuando aqui, Rio, com você, passar a bola para ti. A Brookfield é certamente uma das maiores administradoras de portfólios imobiliários do mundo, né? Vocês estão presentes em diversos países e tem um portfólio bastante expressivo no Brasil também. A experiência de fora versus a visão de vocês aqui local, como é que vocês estão tirando proveito dessa visão do que está acontecendo lá fora e como vocês também estão aqui se comunicando e fazendo a gestão dos locatários nesse momento? Bom, o Adriano, boa tarde Fusaro, Crestana, Christian, todo mundo que está aí participando do evento. Bom, a gente é uma empresa de plataforma global, né? A gente obviamente tem uma relação muito grande com todos os outros países, né? Cada país tem uma particularidade, está um momento diferente do mercado. O Christian resumiu bem aqui qual era o momento do Brasil. A gente vinha numa crescente de 2017 para cá, um momento muito bom, quando a gente foi surpreendido com o coronavírus, né, com esse evento. A gente tem trocado muitas informações com o pessoal lá fora, e basicamente assim, o comportamento das empresas, né, dos clientes, dos locatários, tem sido muito similar ao que tem acontecido aqui no Brasil, né? Acho que o momento das empresas, principalmente dos nossos clientes, muitos deles são empresas internacionais e estão passando pelo mesmo problema, pelo mesmo momento, tanto aqui no Brasil como em outros países na América do Norte, na Europa e na Ásia. A gente está vendo assim que algumas empresas estão sendo fortemente afetadas, né, por esse momento. Algumas nem tanto e algumas estão até tirando algum proveito sobre isso, né? Estão sendo beneficiadas, né? Então a gente vê que algumas empresas estão pleiteando algumas coisas, algumas empresas continuam na sua vida normal, apesar de não estarem frequentando os escritórios, e algumas empresas estão até buscando mais espaço. Então depende do setor de atividade da empresa. Depende do momento que a empresa está, a gente tem comportamentos diferentes. Dentro do portfólio de vocês, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, é possível ter uma dimensão do impacto disso na carteira ou ainda é cedo? Não, na carteira, assim se diz globalmente, é muito pequeno. Não, aqui por Brasil, enquanto. cenário Brasil. Mesmo no Brasil, o nosso impacto até o momento foi mínimo, foi muito pequeno. Posso te dizer que, bom, só assim, vamos separar, né? A gente atua basicamente em 3 mercados, né? Brookfield Properties. A gente tem shopping centers, que obviamente foi muito afetado, né? Todos foram obrigados a fechar as portas. Então esse setor, esse segmento não teve nem como escapar, mesmo as vendas online são muito pouco, são muito pequenas, né, para sustentar o volume de vendas necessário para essas empresas. Então, esse foi uma área muito afetada. A gente tem também a parte de escritórios e de logística. Posso te falar que de escritórios, o impacto em março foi 0, a gente não teve nenhum problema, 0 de inadimplência, 0 de qualquer tipo de pleito de locatários. Abril, aí sim a gente começou a ter algumas negociações com alguns locatários, mesmo assim a gente está sendo muito criterioso em qualquer tipo de análise e de pleito dos clientes. E na parte de logística também assim foi muito pequeno o impacto por enquanto, né? Obviamente algumas empresas que nós temos um cliente que trabalha só em shopping centers. Então, como os shopping centers foram fechados, esse cliente foi altamente impactado. Alguns outros locatários que atuam com distribuição de alimentos, esses não. Esses que pegaram mais espaço, a gente não sabe se vai ser momentaneamente, né, se vai para suportar esse espaço, eles alugaram mais espaço, ou se depois que a vida voltar ao novo normal, esse espaço vai ser devolvido, né? Isso
Acho que nem a própria empresa sabe disso, o que vai acontecer depois que a vida voltar ao novo normal. Então, assim, por enquanto, o nosso impacto... Desculpa, Diga. continua. Não, então, assim, por enquanto, o nosso impacto foi muito pequeno. Pode ser que, à medida que o problema, né, vá se estendendo, né, esse confinamento, isolamento social vá se estendendo, pode ser que os problemas possam crescer. Mas, por enquanto, posso te falar que o nosso impacto foi mínimo, assim, até abaixo de 1% em recebimento, né? O que a gente tem visto de pesquisas com algumas empresas de propriedades, que essa demanda por esse impacto na carteira tem girado em torno de 5% a 8% da carteira, com uma margem de êxito nas negociações bastante elevada, acima de 70%, né? E o restante ainda em negociação. Imagino que a carteira da Brookfield, por ser muito grande, obviamente é muito variado esse percentual em cima do tamanho do inquilino também, né? Assim, um pouco do que o Christian falou, que eu digo que se aplica a vocês. A gente tem locatários grandes, que têm um poder, né, uma capacidade de se sustentar muito grande. Então, esses locatários grandes, a gente não teve problema nenhum. A gente tem, eventualmente, às vezes, algum problema com algum locatário pequeno, algum locatário tanto de escritórios como de logística, locatários pequenos, que aí sim dependem do dia a dia, da venda do dia a dia, do movimento do dia a dia, para poder sobreviver. Então, esses sim são os locatários, mas é a nossa grande minoria, até por isso que o nosso impacto foi muito, muito pequeno. Entendi. Obrigado, Hilton. Crestana, a indústria dos fundos imobiliários, sem dúvida, se tornou um monstro, né? Eu acho que isso, para o bem do setor, tornou-se um dos maiores players de atuação no mercado de imóveis corporativos, principalmente de escritórios, feito aí muitas aquisições ao longo dos últimos anos, sendo certamente o comprador mais ativo, pelo menos nos 2, 3 últimos anos, e já conta aí com mais de 100 bi no portfólio de ativos, né, indústria dos fundos imobiliários, chegando aí a 800 mil cotistas pela última atualização que eu obtive. E como que o BTG, sendo um dos maiores fundos do mercado, tem passado aí com relação a essa crise e como vocês estão vendo aí todo o setor? Legal. Adriano, boa tarde a todos. Eu falo um pouco mais alto, que eu acho que o microfone não está tão bom, né? Boa tarde a todos, Fusaro, Christian, Hilton, todos que estão ouvindo. Hoje o BTG é um grande administrador e gestor de fundo imobiliário, né? Então, a gente tem cerca de 25%, 26% de todo esse market share que você mencionou em plataforma administrada. E hoje, sob gestão, a gente tem alguma coisa na ordem aí de 12, 13 bi, tá? Em real estate. Essencialmente, vamos dizer que 6, 7 bi é real estate Brasil via fundos imobiliários. E o nosso carro-chefe no corporativo é o BC Fund, né? Então, o Hilton conhece bem, a gente é parceiro aí da Brookfield de algumas estratégias do BC Fund. Então, a gente está tendo bastante sinergia aí com ele. O BTG tem institucionalmente trabalhado aí, enfim, muito próximo aí para tentar um pouco diminuir impactos aí, né? Acho que cada empresa tem, da sua forma, tem feito os seus esforços, né? A gente tem, logo em 2 semanas, a gente mandou 93% do nosso quadro para home office, a gente adotou política de não demissão, a gente inclusive aumentou nosso headcount em 240 pessoas, fizemos doações aí na ordem de 50 milhões de reais, metade disso dos sócios do banco diretamente, e diversos benefícios a gente vem fazendo, né? Programas sociais, distribuição de mais de 80 mil cestas básicas para ONGs, ajuda direta a mais de 10, 16 hospitais. Enfim, então essa é a nossa participação social, né? E um pouco da leitura aqui, Adriano, acho que já pulando talvez, acho que mais um mote da sua dúvida, é como que a gente está encarando essa relação na linha que o Hilton falou, com os inquilinos no nosso portfólio do BC, né? Então, a gente tem mais de 50 inquilinos, né, no nosso portfólio corporativo. Nosso principal objetivo tem sido muito a manutenção de um inquilino saudável e uma relação de longo prazo, né? E assim como o Milton falou, acho que o reflexo desse trabalho, ainda mais com esse objetivo em mente, tem sido uma gestão muito próxima do inquilino, né? Uma gestão de empatia, ou seja,
entender quais são os setores de cada um, né? Se são setores mais sensíveis ou se são setores mais resilientes. Né? Sensível, eu digo, aviação, viagens, eventos, né? Ou eventualmente um setor mais resiliente, se é saúde, tecnologia, como o Christian mostrou aí, bancos, e-commerce. Então, ao entender um pouco isso, a gente espera também uma recíproca, porque naturalmente o inquilino eventualmente vê que é BTG como proprietário, acha que é o banco, mas na verdade é só uma plataforma, é uma casca, um fundo imobiliário que a gente faz o serviço, e são dezenas de milhares aí de investidores, pessoas físicas como nós aqui, que eventualmente esperam ter uma receita disso e ter uma gestão ativa para produzir esse valor. Então, a gente teve algumas conversas sim, com inquilinos. A gente teve assim que começamos a sentir que o mercado ia ter um impacto, a gente começou estudos aí de receitas contratadas, de grupos de risco, de inadimplência, fizemos breakdown de setores, mapeamos tudo e atacamos mesmo caso a caso. Né? O nosso mote tem sido tá muito próximo, entender se existe um amparo técnico em eventual pleito. Pleitos foram muito poucos. Tá? Posso te dizer que o que teve de pedido de flexibilização foi muito pontual e foi exceção. E quando a gente concedeu exceção foi principalmente para datas de pagamento. Então, posterga em 5, 7 dias, assim, sempre intramês, dentro do mesmo mês. Né? Lembrando que o fundo imobiliário ele conta com a renda no mês, não faz muita diferença se recebeu no dia 10 ou no dia 18. Né? Lógico que vai ter o carrego disso aplicado, mas em termos práticos para o fundo não afeta muito. A gente teve um índice de adimplência aí do último mês, né? Mais de 95%. E essa inadimplência, inclusive, era de inquilino que já veio com problema antes, né? Então não foi a questão do corona. Acho que a gente conseguiu atender bem, né? Ou seja, fazer um trabalho muito próximo da nossa base de inquilinos, muito próximos quando temos sócios, no caso aqui da Brookfield. A gente trabalha com vocês mesmo, em caso que vocês façam administração para a Richadeles, com a turma da Raiz. Hoje, se você tirar uma fotografia dos nossos ativos, Adriano, a gente está com alguma coisa na ordem de 10 a 20% de ocupação. Né? Muita gente trabalhando de home office. E a gente está acompanhando muito à distância, né? O que pode ser o impacto se essa crise se alongar. Né? A leitura do banco, a gente tem falado muito de crise financeira e crise econômica. Né? Acho que a crise financeira foi o primeiro grande choque que a gente presenciou, que é o choque de circuit breakers, né? O choque de alavancagem, de corrida por liquidez, que todo o mercado bagunçou. Acho que essa primeira grande onda ela já está se normalizando, só que agora vai entrar na principal onda, que é a crise econômica. Né? E aí é o mercado de economia real, que a gente está próximos, né? Tentando entender quando e como isso deve ser atingido. Né? Então, sempre monitorando aí perto, a gente tem sido proativo junto com os nossos inquilinos, né? Para conseguir minimizar os impactos para a carteira. Muito bom, obrigado, Cristana. Depois eu volto aí contigo. Passar a palavra agora para o outro lado da mesa. Renato Fusaro, uma honra estar aqui com a gente. Renato, além de diretor Latam da área de Real Estate da Cargill, é também presidente da Cornet. Eu acho que, através dessas duas posições, consegue ter uma visão muito interessante a respeito do inquilino nesse momento. Né? E Fusaro, Cornet hoje tem mais de 300 associados. Boa parte deles empresas multinacionais com inúmeros imóveis, não só na cidade de São Paulo, como pelo estado inteiro. Né? Como que vocês estão vendo isso, sendo que boa parte desses imóveis de maior porte estão localizados na cidade, outros de menor porte em regiões mais afastadas da capital? Né? Como que os inquilinos estão lidando com esse momento, sendo que boa parte dos funcionários estão em home office, e como a própria Cargill também está vendo esse cenário? Ok, Adriano. Está me escutando bem? Perfeito, obrigado. Queria agradecer a vocês a possibilidade de participar aqui do webinar, Cristiano, o Christian, o Hilton, o Fernando e vocês aí, agradecer também quem está participando, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, na Cornet a gente teve a possibilidade de discutir, inclusive globalmente, este momento que o Hilton explicou em pouquíssimas palavras, né? O Hilton explicou em pouquíssimas palavras. O inquilino hoje não sabe muito bem o que ele vai fazer, né? A gente está ainda, como eu diria, o mercado ainda está assimilando o golpe, tentando entender como vai ser esse new normal, né? Esse novo normal, né? Como é que a gente vai agir daqui para frente? Os estudos estão acontecendo, a maioria das empresas estão olhando em 3 fases diferentes, né? A fase em que a gente está hoje é uma delas que a gente chama que é
DC, né? O famoso depois do Covid, né? A gente olhou aí bastante coisa AC, né? Antes do Covid. Agora a gente vai ter um mercado aí com DC e depois tem uma terceira fase muito importante, que é quando efetivamente a gente tiver uma cura ou uma vacina, né? E a gente entende que esse new normal vai ser um pouco mais, ele vai ser atenuado do que está se procurando hoje. As empresas não têm procurado ainda reduzir espaço, né? Não tem essa definição ainda muito clara de reduzir espaço, porque ao mesmo tempo que as pessoas nesse novo normal terão que ir para o escritório, e vai ser menos pessoas, porque você vai ter muito mais gente em home office, né? O pêndulo do home office mudou, né? Você tinha 10 a 15% da tua força de trabalho em home office, hoje você tem 90%. É um forced home office, né? Forçado. Você está ali porque você é praticamente obrigado a ficar em casa. É um outro tipo do home office, mas esse pêndulo não vai voltar para 10%. Ele deve ficar entre 40% a 60% da força de trabalho trabalhando em home office, segundo os estudos das empresas que eu tenho mantido conversas, né? Isso obviamente chama a atenção do CFO, né? Ele olha assim, bom, real estate é o segundo, terceiro maior custo que eu tenho na empresa, né? Já que a gente pode repensar o nosso portfólio, esse seria o momento de fazer isso um pouco mais para frente, quando a gente tiver realmente definido como vai ser a ocupação dos escritórios, tá? Isso ainda não é muito claro. Sim, as empresas têm buscado, têm pensado em que o mercado de real estate no futuro tem que ser um pouco mais flexível, né? A questão do coworking, como o Christian destacou, boa parte da locação nos últimos anos tem aí o coworking e é uma ferramenta que a gente entende como muito interessante. Até mesmo alguns proprietários e desenvolvedores já estão fazendo o seu próprio coworking, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas acho que todos aqui do mercado conhecem, né? E a tecnologia vai estar cada vez mais próxima da área de real estate, ou seja, a gente viu que as ferramentas tecnológicas podem proporcionar que a gente trabalhe de casa, e se a gente precisa ir para o escritório, como é que a gente vai conseguir enxergar se o escritório está cheio ou não. Muitas empresas têm trabalhado com a questão do share ratio, né? Ou seja, você tem 100 empregados, você tinha ali 80 estações de trabalho, porque as pessoas ou estão em reunião fora, ou estão usando sala de reunião, ou estão de férias, ou estão de licença. Esse share ratio deve aumentar agressivamente, porque se entende-se agora que o home office é uma realidade, não é mais um futuro, né? Apesar do home office ser discutido há mais de 30 anos, ainda tinha empresa um pouco reticente a ter o funcionário em casa, por N questões de recursos humanos, né? E até mesmo de direito trabalhista, né? Que aqui no Brasil é um pouco mais difícil que outros locais. Eu tenho tido contato também com todos os países da América Latina, né? A Cargill tem 38 mil funcionários só na América Latina, quase 10 mil desses funcionários trabalham em escritórios, né? E a gente está criando uma regra muito clara, não renegociar ou não buscar atrasar pagamento de aluguel ou renegociar valores por enquanto, até que se tenha uma visibilidade de quando esta crise vai acabar. A gente pede muito que siga o ordenamento também do país, né? Cada país é diferente. O Brasil está num pacing, está num momento, o México está no outro, a Costa Rica está em outro, Colômbia. A gente tem atividades e propriedades em todos os países da América Latina, exceto as Guianas, né? Então é muito difícil manejar tudo isso, é quase que um quebra-cabeça para você montar. A gente pede que primeiro eles olhem as leis locais, se realmente a lei local te garante uma redução ou parar de pagar aluguel, por que não, né? Caso isso não tenha, que seja o contrato de locação. Até então, acho que apenas El Salvador tem uma lei que está colocando ali que a gente pode parar de pagar aluguel. Depois é o contrato, cláusula de force majeure, que é muito comum em outros países, aqui no Brasil quase que não tem, né? Esse tipo de cláusula contratual. E depois, se é algum dos business que nós temos, por exemplo, nós temos alguns business de loja, né? Como tem as lojas da Swift aqui no Brasil, a gente tem loja de venda de produtos da Cargill na Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Então, nesses business que estão parados, né? Conversar com o proprietário é bem interessante, porque aqui a gente está discutindo o mercado obviamente de escritório, mas o mercado de retail, como o Hilton falou, né, dos shoppings, tem um impacto muito grande, né, para eles hoje que estão aí há 2, 3 meses sem vender. Mesmo porque muitos ocupantes de escritórios eles têm como lastro o mercado de retail, né? Então uma coisa de certa forma está ligada na outra. Bom, eu também não esperava nada muito diferente de uma empresa tão responsável quanto a Cargill.
E, enfim, acredito que hoje seja a maior empresa privada do mundo no setor de alimentação, né? E certamente tem muitos imóveis espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo afora. Eu acho que é isso que a gente tem visto também. Acho que as empresas, caso a caso, as negociações estão acontecendo. Eu observei aqui duas perguntas, eu ia deixar para o final, mas eu acho que elas fazem parte, inclusive, do tema agora. A gente vai entrar na segunda parte aqui da live. Eu queria provocar um pouco mais vocês com relação a alguns temas que são, obviamente, temas relevantes e bastante rotineiros, têm vindo para a mesa a todo instante, né? O primeiro deles, falando aí do mercado de escritórios, dos valores, das renegociações de contrato, eu queria direcionar essa pergunta para o Christian. A gente tem visto algumas empresas realmente passando por maior dificuldade, pleiteando uma renegociação. Muitas vezes está sendo feito fora do contrato e outras negociações acontecendo dentro do contrato através de aditivo, né? Uma das perguntas refere-se a isso, como isso pode mexer nos preços, eventuais antecipações de revisionais, ou é só durante o período da pandemia? Como isso está se dando, Christian? Adriano, acho que essa é a pergunta que a gente mais escuta, né, nesse momento aí, a questão de como vai se comportar o valor daqui para frente, se a vacância vai aumentar. E eu acho que em relação a isso é importante destacar alguns pontos. Antes de chegar a uma conclusão, até porque a gente precisa ter muita cautela em relação a isso, acho que tem alguns pontos específicos do mercado que são importantes da gente analisar. O primeiro deles é em relação à oferta para os próximos anos. Tá? A entrega de novos projetos ela é muito controlada, tá? Para esse ano e para os próximos anos, ou seja, 60% inferior ao que o mercado entregou na média dos últimos anos. Tá? Então, assim, diferentemente do que aconteceu ali em 2015, 2016, ou seja, a gente teve aquela avalanche de prédios grandes, né, desenvolvido em terrenos grandes, volumes grandes. Esse ano e os próximos anos, isso é muito menor em termos de volume, em termos de tamanho de prédio. Então, os prédios são menores, as lajes são menores, e essa oferta ela é muito mais espalhada pela cidade do que concentrada, como foi nos últimos anos. A segunda percepção, eu acho que é na questão da formação do preço, né? A percepção de preço, ela se constrói quando a taxa de vacância está caindo e quando ela está no início dessa queda, porque quando a gente olha para o cenário de curto prazo, por exemplo, uma empresa que está buscando área, ela começa a encontrar dificuldade na busca desse espaço, né? Então, essa percepção ajuda a formar preço. É diferente daquela crise de 2008, que a gente analisou no gráfico, que a gente já estava mais no final do processo de recuperação, já iniciando talvez um processo de inversão da curva, né, de aumento da vacância, onde a empresa inicia um processo de busca, de prospecção no mercado, e ela já começa a ver um volume razoável de oferta. Então, assim, é muito melhor a formação do preço no movimento de redução no estágio inicial da redução da vacância do que no final. E é exatamente esse momento que a gente está vivendo. Em relação ao segmento de melhor qualidade dos edifícios AAAs, aí, o que eu acho que é importante destacar, né? A gente, enfim, como a gente viu lá, saiu de 25% para 7%, né? E o mercado de AAA é o que dita as regras do mercado, né? Basicamente é isso. Numa situação de crise, ele baixa o valor, as demais classes de prédios são obrigadas a baixar também. Numa situação mais controlada, que ele segura preço, as demais classes de prédio também seguram preço. Então, assim, vamos dar um exemplo ali, o eixo polo da Avenida Faria Lima, hoje a taxa de vacância do segmento AAA é 2%. Então, ou seja, não há fundamento do mercado para que haja uma redução, né? São pouquíssimos prédios vagos hoje, é uma oferta pulverizada em andares pontuais dentro dos principais projetos, tem uma única entrega prevista naquela região de impacto, que é o edifício Birman 32. Para o ano inteiro de 2020, nós temos a projeção de apenas 2 edifícios AAAs, o que também é muito pouco. Lembrando que lá em 2013, 2014, a gente chegou a ter 13 prédios entregues num único ano, né? Ou seja, um por mês. Então, ou seja, um prédio por semestre é relativamente pouco, né? Então, é isso. Não existe muito fundamento para que esse mercado recue o valor e afete as demais classes de prédio, a não ser que sejam questões muito pontuais, principalmente no eixo da Marginal Pinheiros, onde existe ainda uma oferta um pouco maior. Um outro ponto, valor de terreno, custo de construção e custo de CEPACs, né? Ou seja, não houve recuo
em relação a isso, né? Os prédios que estão em desenvolvimento hoje pagaram caro pelo terreno, pagaram caro pelo custo da construção, estão pagando caro por CEPAC. Então, ou seja, o modelo financeiro na relação investimento-retorno, né, está mirando um aluguel, enfim, né, no nível mais elevado, em linha com o que o mercado vinha praticando, né? E aquela questão que a gente comentou, do mercado hoje ser mais profissional, das empresas serem maiores, das empresas serem mais resilientes em relação a essa questão da redução de faturamento e da resistência em relação à crise, né? Eu acho que a última crise ela castigou de forma mais profunda o mercado em relação a concessões, em relação a prazos de carência. Eu acho que do ponto de vista dos proprietários e dos desenvolvedores, eu acho que não existe, a gente não está vendo uma predisposição em querer repetir o que foi feito naquele momento, né? Eu acho que são ajustes pontuais, eventualmente para viabilizar negócios pontuais. Qualquer previsão, acho que nesse sentido do valor precisa ser cautelosa, a gente não sabe ainda a dimensão que essa crise vai tomar por conta da paralisação, porém, para nós está muito claro que os fundamentos do mercado eles estão bem preservados, tá? Então, assim, se o impacto não for tão grande, eu acho que a gente segue na rota de recuperação do mercado aí para os próximos anos. Bom, Cristana, pegando o gancho aí da questão dos valores, nós estamos vindo aí de 2 anos de uma correção dos valores de locação, né? Pelo menos em média aí em edifícios de qualidade, reajustes em revisionais em 20%, em média, acima da inflação. E, obviamente, isso impacta nos recebíveis dos fundos, e, consequentemente, nas cotas também. Por outro lado, nós temos a queda dos juros, que sempre impactou no valor das cotas. Estamos indo para um cenário de uma eventual possível recessão ou retração econômica. Ao mesmo tempo, juros caindo ainda mais. Como vocês estão olhando o que está se vislumbrando pela frente? Ou seja, os fundos que antes performavam em torno de 5%, 6% de entrega, não era algo do outro mundo em termos de retorno, mas agora com Selic caindo para 3%, ou seja, realmente pegar uma correção de uma aplicação financeira nesse patamar de uma renda fixa, os fundos imobiliários ficam extremamente atrativos. Novas aquisições à vista, como é que vocês estão vendo esse cenário? Legal, Adriano. Eu vou tentar falar mais alto, tá? Pelo meu microfone, para ver se vocês conseguem ouvir melhor. Acho que você pegou no ponto, tá, Adriano? A questão do custo de oportunidade, né? Hoje, ainda mais agora com a Selic na ordem de 3%, né, o investidor hoje precisa ter esse... Né, o investidor que investe em Tesouro Selic, ele já vai ser tributado naturalmente, né? Então, o 3% já não é nem a referência, isso que a tendência é... Já as casas estão precificando que o Selic ainda deve cair esse ano para até 2,5%, 2,25%. Vamos supor que na média do ano o Selic deve rodar em 2,5%, 2,6%. Líquido, o investidor deve tirar cerca de 2% ao ano. Isso se não for num fundo de investimento, né, enfim, um fundo de renda fixa que tem taxa de administração, ou seja, onde a renda vai tender a zero. Ou seja, o custo de oportunidade hoje é extremamente baixo para você ir para outras oportunidades. O fundo imobiliário ele acaba se destacando pelo viés de renda, mas como você já antecipou, a renda em alguns setores ela está altamente prejudicada no curtíssimo prazo. Via de shoppings, que a gente comentou agora há pouco, e hotelaria, por exemplo. São 2 setores que são absolutamente, estão na tangente, estão exatamente no ponto agora de maior prejuízo com a falta de fluxos, né? Eventualmente tem até praças que por decreto, como aqui em São Paulo, os shoppings não podem abrir, não tem fluxo, e o fundo que tem shopping na carteira naturalmente não vai distribuir renda no curto prazo. Acho que um trabalho aqui importante se você tem a compreensão do custo de oportunidade, que tende a zero, você hoje carregar o dinheiro em CDI ou Tesouro Selic, contra o fundo que você já adiantou bem, hoje a indústria de fundos imobiliários está negociando na ordem de 7, 7,2%. O que é isso? Os fundos mais líquidos tendem a distribuir na ordem de 7, 7,2% ao ano, isso já líquido. Então, assim, o trade-off é que já de partida tende a ser umas 3, 4 vezes melhor do que você tem no CDI. Agora, outro ponto com esse movimento de grande saída de cotista, muita gente vendeu cota, e essa venda de cota foi muito pouco fundamento, digo, pelo viés do real estate. Essa saída foi muito mais uma fuga por liquidez de cotista naquele famoso get me out, né? Preciso de liquidez, eu preciso de dinheiro no colchão, preciso pagar boleto, preciso me programar para alguma conta de hospital, preciso pagar a conta de escola, preciso pagar compras, etc.
as pessoas têm vendido não necessariamente pelos fundamentos do real estate. Não é que o ativo está caro, não é que o prédio está precificado, é porque precisa mesmo do caixa. Assim como teve fundos de multimercado, fundos de ação que venderam porque usavam fundos imobiliários que têm menos volatilidade como veículo de liquidez para dar saída para os seus investidores. Então, a queda das cotas resultou muito, né, nesse movimento de saída com pouco fundamento. Os fundos ainda, na sua média, estão com uma certa distribuição já muito mais atrativa do que as alternativas que existem no mercado. Só que você tem um terceiro ponto aqui importante, que é o desconto ao patrimônio. Com essas saídas de investidor, hoje, na média, as cotas estão negociando de 15% a 10% de desconto ao valor de patrimônio, que nada mais é que o laudo de avaliação do ativo, né? Aí tem uma perspectiva importante, que é o laudo de avaliação, o valor do ativo não deveria ser muito impactado, vamos supor, no curto prazo, não deveria ser muito impactado, porque, primeiro ponto, vocês conhecem bem aqui nesse fórum que uma das metodologias de precificação é o fluxo de caixa descontado. Você pega 50, 70, 80 anos para frente de fluxo projetado e você tem um impacto pontual agora de 3, 6, 9 meses nesse fluxo. O que vai ser o impacto disso na avaliação do ativo? Deveria ser marginal, a menos que seja uma crise muito mais profunda do que ela está se desdobrando agora, que seja uma crise de anos aí para frente, pode ter um pouco mais de impacto. Mas hoje você poder comprar um ativo com 10, 15% de desconto, a matemática já joga em favor, né? Um fundo com 20% de desconto, você tem upside de 25%, né? 10% de desconto, você tem upside de 11%. Então você tem no componente retorno, vamos dizer, de 10% a 15% pelo menos, de valorização dessa cota teórica, e você tem a renda de mais uns 6%, 7%. Então, acredito que a classe fundo imobiliária está muito bem defensiva assim, inclusive é um dos motivos que a gente vem acompanhando ainda mais investidores começando agora a voltar a investir em cota de fundo imobiliário. Bom, acho até essa questão, enfim, dos fundos imobiliários, com o volume de cotistas que tem, nós estamos falando de cerca de 800 mil cotistas, aliás, é interessante observar, né, que no último mês poderia-se pensar que os cotistas pessoas físicas fossem até realmente o net disso, o líquido, fosse de maior saída do que de entrada. E no fim você teve aí, no último mês, um volume de entrada de cerca de 30 mil cotistas, que é equivalente ao que teve dos últimos meses, né, de crescimento. Então, ou seja, se mostra realmente um lastro extremamente importante para esse investidor, as receitas dos fundos imobiliários. Agora, só pegando esse gancho, quer dizer, nós estamos aí com um projeto de lei, que é a PL 1179 do senador Anastasia, que nas últimas semanas foi aprovada no Senado Federal, e isso foi encaminhado para o Congresso para aprovação. Ela rege sobre os contratos privados, né? E uma das cláusulas, haviam duas cláusulas que afetavam o mercado de locação. A cláusula 9ª, onde se negava, não se concedia licenças para despejo durante o período de 30 de março a 30 de outubro, e a cláusula 10ª, que previa uma eventual redução dos valores de locação no mercado residencial, né? Na locação residencial, desde que fosse comprovada perda de receita. Mas que, obviamente, causava uma perda de receita muito grande para proprietários. Naquele caso, proprietários residenciais, onde 70% deles, de acordo com a pesquisa do Secov, vivem do aluguel que recebem da sua única propriedade. Ou seja, 70% dos proprietários vivem de apenas um imóvel. E essa quebra no pagamento de aluguéis poderia prejudicar enormemente milhares de pessoas que vivem disso, ou para aposentadoria ou complemento de renda. E as pessoas esquecem de fazer o paralelo com fundos imobiliários. Imagine o caso de 800 mil cotistas que também teriam prejuízo no recebimento de suas cotas, que da mesma maneira também vivem disso como aposentadoria ou então complemento de renda. Então, acho que o Secov fez um trabalho aí junto realmente a parlamentares, mostrando o impacto disso que teria no mercado, e muito acertadamente, a relatora do projeto, a senadora Simone Tebet, ela retirou a cláusula 10ª e o projeto agora segue para aprovação da Câmara Federal, podendo ser aprovado ainda essa semana. Então, estamos todos bastante ansiosos com relação a isso, e eu espero que o governo não faça nenhum tipo de intervenção, quebrando aí todo realmente um ciclo muito importante para o mercado imobiliário, né? Que é realmente essas receitas de aluguéis que servem de lastro para diversas operações financeiras. Agora, mudando um pouco de assunto aqui, ainda com relação a essa retomada, o que vai ser o mercado imobiliário, nós temos até uma pergunta aqui da Gabi Max, mencionando, né, como que vai ser esse pós-pandemia.
Qual o tipo de produto? Haverá ou não produtos diferentes que vão emergir desse novo mercado? Queria passar aqui para o Hilton, que além de tudo é um arquiteto de mão cheia aí, que olha muito os... Só do ponto de somos, do ponto de vista da locação, mas também o produto em si. O que a gente pode esperar de novos produtos daqui para frente, né? Ou seja, projetos de uso misto, eles podem ganhar força à medida que hoje muitas pessoas estão acostumadas a trabalhar em casa e perder menos tempo no trânsito. Como é que você está vendo daqui para frente o que vai ser esse novo mercado de escritórios? Se é que nós vamos ter um novo mercado de escritórios. Não, vamos, claro, opa, vai. Eu acho que assim, os produtos, né, o produto de escritórios, ele vem mudando ao longo dos anos, né? A gente vem reparando que uso misto, né? Cada vez mais tem empreendimentos de uso misto, onde você tem escritórios, você tem uma parte de retail, né? De lojas, você tem às vezes um prédio corporativo junto com um prédio de saletas, junto com um residencial com serviço. Então a gente vê que isso tem mudado aos poucos, mas é uma tendência que cada vez mais eu acho que vai crescer. E eu acho que também, assim, dentro dos espaços, dentro do espaço das empresas, nós vamos ter espaços diferentes, não só mesas de trabalho, que vão mudar uma configuração, né, em função do distanciamento social aqui, né? A gente não vai ter tanto aquele adensamento como a gente costumava ter. Eu acho que isso vai mudar um pouquinho. Não sei ainda exatamente como é que vai mudar, mas com certeza vai mudar. Eu acho que os espaços também, as empresas vão ter que oferecer para os ocupantes, para os seus empregados, espaços diferenciados, né? Até voltando um pouco da tua pergunta lá atrás, como é que é a relação, como é que é a troca de informações da Brookfield no Brasil com os outros países? Até como curiosidade, a gente teve um evento no ano passado com vários locatários, com os nossos principais locatários globais, né? Então a gente levou eles lá, foi um evento em Nova York, levamos eles lá para saber, olha, o que você espera do novo espaço de escritórios? E aí eram mesas redondas, debates, tinha sempre um mediador da Brookfield com locatários diferenciados. E teve um muito interessante que assim acendeu uma luzinha, né? Não vou abrir o nome das empresas, mas era um banco muito grande, era uma empresa de tecnologia, era um canal de televisão e uma empresa de consultoria. E o diretor da empresa de consultoria falou assim, olha, eu sou aqui entre esses outros 3 palestrantes aqui, eu sou o que tem menos appeal, né? Eu não sou tecnologia, eu não tenho dinheiro de um banco e eu não sou um canal de televisão. Eu sou uma empresa de consultoria. Para eu atrair, e nós todos aqui estamos disputando a mesma mão de obra, os mesmos talentos. Então, para eu conseguir me destacar entre todos esses meus concorrentes aqui, entre aspas, eu preciso oferecer alguma coisa diferente no meu espaço de escritório. Então, eu preciso ter um escritório que não tenha só mesas de trabalho, que tenha espaços colaborativos, que tenha áreas de refeição, reuniões diferenciadas, não só uma mesa redonda, uma mesa quadrada que as pessoas vão lá e discutem um assunto, desenvolvem um projeto. Eu tenho que ter espaços diferentes. Além disso, ele comentou o seguinte, ele falou assim, eu tenho um filho adolescente. Meu filho adolescente, um dia está estudando no quarto dele, um dia ele está na sala, um dia ele está no jardim, um dia ele está deitado no chão do meu quarto. Cada dia ele está num lugar diferente. A hora que esse meu filho entrar num ambiente, na vida profissional, e mandar ele sentar na mesa dele das 9 da manhã às 5 da tarde, ele vai embora, ele não vai querer fazer isso. Então, as empresas hoje precisam oferecer espaços diferenciados. Então, acho que isso as empresas estão entendendo, e independente do cenário que a gente tem de coronavírus, de mudar o espaço em função desse assunto específico do coronavírus, as empresas têm que mudar a metodologia e têm que mudar o ambiente de trabalho para atrair talentos e reter esses talentos. Pegando esse gancho, o que a gente, e aí eu queria um pouco da opinião do Fusaro, a leitura dele, os últimos anos, pelo menos os últimos 5, 6 anos, que a gente mais tem visto são as empresas realmente transformando esse espaço de trabalho, né? Transformando
o ambiente num local com um apelo totalmente diferente, com salas de espaços colaborativos, com estações de trabalho compartilhadas, ou seja, dá aí o trabalho remoto, propiciar o trabalho remoto para o funcionário, né? De maneira que ele possa estar trabalhando num restaurante ou em casa, ou principalmente no escritório, tentando atrair esse trabalhador para o escritório. E o coworking também, fazendo um paralelo, ele fez um pouco esse papel, certo, Fusaro? À medida que ele trouxe muitos profissionais liberais, em que pequenas empresas, pequenos negócios que estavam fora e viram dentro do coworking uma possibilidade de networking, uma possibilidade realmente que está ali próximos um do outro e fazer negócios entre si. E agora, o que se discute de 2 meses para cá é totalmente inverso. Ou seja, quem é que está com a razão? É um pouco na linha que o Hilton está falando, um meio termo disso, ou realmente tentar propiciar as duas coisas para o funcionário, porque parece que ele deu um cavalo de pau e pivotou o negócio. Como é que é isso? Como é que é a visão do inquilino nesse aspecto? Eu concordo muito com o que o Wilton falou. Inclusive, na última empresa que eu trabalhei, eu implementei novos escritórios em todos os países da América Latina com esse direcionamento, retenção de talentos, né? E providenciar para o funcionário não uma estação de trabalho para ele poder trabalhar, mas sim opções de mobiliário para que ele pudesse trabalhar dependendo do que ele estivesse desenvolvendo, né? Ele tinha que fazer um conference call, um phone boot. Ele precisaria fazer uma reunião com o grupo dele? Tinha sala de reunião para 2, 4, 6, 8, 12 pessoas, ou até 20, 30, 50, e com a tecnologia para você poder utilizá-las da melhor forma possível, né? Então, acho que isso as empresas estão mudando, estão entendendo como isso funciona. Em alguns casos, eu implementei a solução de coworking, onde eu tinha um escritório muito pequeno, para 20, 30 pessoas, num país pequeno, onde a gente não queria gastar capital naquele país, por que não implementar uma situação de coworking que para mim funciona muito bem quando você tem um headcount pequeno em algum país, ou você quer dar essa flexibilidade, né? Eu acho que não existe mais solução ou, né? Não vai ter ou você tem um escritório ou um coworking, ou você vai ter isto ou aquilo. Todas as soluções agora vão ter que ser pensadas no E, né? Você tem isto, mais isto, mais isto, e pode trabalhar de casa se quiser. Vai impactar, talvez, quanto as empresas vão precisar de área alugada, né? Em alguns casos, olha, o cartãozinho aqui da empresa X de coworking, vá lá e fique à vontade de trabalhar como você quiser. Tem a questão do branding da empresa, né? A questão se preocupa muito com essa coisa de como reter talentos, colocar a cultura da empresa, se você está trabalhando tão distante, né, e ao mesmo tempo tão perto, né, porque a tecnologia hoje permite isso. Então eu vou muito pelo que o Wilton está falando, de que realmente a gente vai ter cada vez mais uma busca pela flexibilidade, novos tipos de escritório onde as pessoas se sintam impelidos a ir para o escritório, porque eu posso trabalhar de casa, né? Se não tiver alguma coisa que me chame a atenção naquele escritório, eu não preciso ir, né? Se não tiver uma reunião presencial naquele local, eu não preciso ir exatamente para aquilo lá. Houve uma discussão muito grande na Cornet, em um dos grupos que a gente está participando, em que o pessoal dos Estados Unidos estava falando assim, em vez da empresa ter um escritório, um headquarter com 10 andares, por que não um andar em 10 prédios diferentes? Para trazer a flexibilidade que vai ser tão importante no futuro. Então, acho que é um momento muito diferente, né? A gente está sendo impelido a tomar decisões ou de mudar a forma de trabalho que estava lentamente se alterando, né? Agora se mostrou possível fazer alguns tipos de formato de trabalho e isso vai ser acelerado, né? E claro que vai impactar no mercado de real estate, acho que com certeza, né? Eu vi uma das perguntas, o custo por FTI, será que vai aumentar ou porque você vai diminuir a densidade? Olha, uma hora essa vacina sai, ou um tipo de cura, e as pessoas vão voltar a densar, né? Não tanto quanto hoje, né? Mas eu estava vendo um escritório novo que a gente estava discutindo ontem com um grupo de Buenos Aires, a gente está mantendo 8 metros quadrados por pessoa, né? Só que a gente aumentou o share ratio, fala assim, em vez de eu ter 10% de home office, eu vou ter 40, né? Então, com isso, eu saio de 5.400 metros quadrados para 3.800. Então, eu vou estar reduzindo a minha área que eu estava buscando, porque dá para fazer home office hoje com mais facilidade. A tecnologia permite, né? E você não precisa ir toda hora no escritório, a não ser quando realmente
você tiver alguma reunião que seja presencial, né? Eu vejo muita gente em escritório, só para finalizar, nessa empresa que eu trabalhei, a gente fez vários tipos de escritório, com salas diferenciadas, né? E um formato onde as pessoas fossem impelidas a trabalhar no escritório, mas era muito comum as pessoas sentarem na mesa, botar o fone de ouvido e fazer conference call com alguém que estava do outro lado do mundo, né? Então, você estava gastando R$ 120 um metro quadrado de aluguel de uma coisa que ele podia fazer em qualquer lugar, né? E não naquele escritório especificamente. Ou pior, ele estava fazendo conference call com alguém que estava no prédio, né? Mas em vez de ir lá, ele estava com o fonezinho dele sentado ali fazendo conference call numa sala fechada. Então, precisa realmente repensar e acho que vai impactar todo mundo aqui. Adriano, só complementando a minha resposta, né? Assim, o que eu quis dizer, esses espaços diferenciados não são só dentro da área das empresas, né? Acho que os prédios, nós como proprietários de imóveis, a gente tem que adaptar os prédios para ter dentro dos prédios espaços diferenciados. Então, espaço no jardim do prédio, puffs para as pessoas descerem, trabalharem lá de baixo. É uma área que a gente tem no nosso prédio lá no WT Morumbi, um espaço de food trucks, que tem mesas para as pessoas, se elas quiserem, elas descem lá, vão trabalhar lá debaixo das mesas que tem. Então, assim, além do espaço interno nas empresas, os prédios também precisam, como tem no Pátio Malzone, onde está o Cristano, lá no BTG, também você tem no térreo os puffs, uma área de café lá embaixo. Isso cada vez mais vai ser mais necessário e mais pedido e vai ter mais apelo para um locatário, um interessado, na hora de escolher um prédio, qual é o prédio que me oferece uma maior diversidade de espaços para os meus colaboradores. A gente teve lá no Summit da Cornet, só para finalizar, Adriano, o último Summit que a gente teve lá em Los Angeles, teve uma apresentação, um dos eventos foi exatamente isso, onde as construtoras estavam falando como é que eles estavam repensando os edifícios, né? A parte de baixo ali, o basement, né? A parte térrea seria o máximo de retail e espaços para compartilhar, né? Esse é o nome. Depois você teria de uma área de andares baixos, que eles chamaram, né? Onde você tem um preço de aluguel diferente. No meio você tem uma área realmente de cafeteria, de onde as pessoas pudessem se alimentar, porque o que acontece muitas vezes é que cada empresa, eu vou fazer a minha cafeteria dentro do prédio, o meu refeitório, então mudar isso, né, botar uma área que seja comum para todo mundo que estava ocupando o prédio, os andares mais altos, que tem um valor de aluguel um pouco melhor, né, e depois no rooftop, área de eventos, né, eventos e as pessoas usassem, e também um pequeno espaço de coworking que era de proprietário, que era do proprietário, assim, qualquer inquilino poderia falar, olha, eu tenho um pequeno projeto, que eu tenho 50 pessoas que vai ficar aqui, mas 90 dias, em vez de ficar no escritório, ele usava esse coworking pagando pelo uso. Então, acho que é um modelo bem interessante e moderno de como fazer um prédio, né? Como o Wilton colocou, não é só dentro do prédio que as empresas estão olhando, mas também qual é o prédio que a gente olha e fala assim, cara, eu vou gastar bem menos capital aqui, já está tudo pronto, né? Tá ali, o prédio já tem tudo que eu estou procurando. Eu acho, Renato, você acabou de responder a pergunta do Renato Barbarato também, que questionava, então, se o coworking tem vinda longa. Eu acho que, de certa forma, a sua própria colocação já responde isso. Eu acho que todo mundo, de certa forma, nesse momento de crise, tem uma percepção ainda, uma grande incógnita sobre vários assuntos, né? E é muito difícil ainda, nesse momento, você prever qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo que a gente observou nos últimos anos, foi exatamente isso, dos projetos se abrindo para a rua, muito mais interação com o térreo, trazendo usos diferenciados, como cafeterias, restaurantes, academias, para próximo do prédio, dentro do prédio, quando possível, que de fato que realmente o prédio se tornasse um ambiente mais vivo. Isso vale tanto para prédios em São Paulo, como Ribeirão Preto, Campinas. Nós estamos falando de projetos em geral, certo? Nós estamos falando de conceitos que estavam sendo vitoriosos. E os coworkings mostravam que a taxa de ocupação de todos os sites, muitos deles, superiores a 90%, né, que mostrava que também era um modelo de negócio que estava atraindo muita gente. Então, o que fica agora, obviamente, é um questionamento do que daqui para frente. Mas é difícil converter isso em algo, em zerar isso, porque realmente estava tendo atratividade. Agora, antes das considerações finais, já estamos aqui estourando nosso tempo, é algo que preocupa o mercado de maneira geral, né, que é o retorno para o escritório. Como isso está se dando, como vocês, como proprietários e usuários, estão vendo os protocolos sendo implantados nos seus edifícios, os edifícios que vocês administram, os edifícios que vocês são proprietários, porque, sem dúvida nenhuma, é uma questão física. À medida que
os escritórios vão precisar de um maior distanciamento entre os colaboradores, obviamente não vai dar para chamar todo mundo ao mesmo tempo, né? Ou então você aluga mais espaço para conseguir colocar todos no mesmo ambiente. Mas também isso é difícil. Aliás, para conseguir colocar todos os funcionários instalados nos escritórios. Mas isso também é difícil, porque você precisa ter o acesso ao edifício, né? Os elevadores, que é certamente um dos maiores locais de contágio, provavelmente são os elevadores. Então, está se diminuindo muito o tráfego no elevador. Agora é uma questão física, não dá para você encher uma torre de grande porte se você for transportar 2, 3 pessoas por viagem. Vai demorar muito, se todos forem trabalhar ao mesmo tempo. Como vocês estão vendo isso nos prédios que vocês são proprietários? Existem protocolos já implantados e conversa nos inquilinos para estabelecer uma regra? Cristana, você primeiro, por favor. Vamos lá, nos nossos prédios, eu vou separar em 2 blocos. Tem um bloco que a gente é sócio do Wilton, acho que ele pode falar até com mais propriedade aqui, porque o que tem a Brookfield, a gente está seguindo na linha da Brookfield, que ele já tem um padrão deles global que está funcionando super bem. Nos nossos, óbvio que a gente tem esse benchmark importante deles, mas a gente tem o nosso protocolo próprio, que a gente está trabalhando junto com administradores, que é principalmente trabalhando com amparo a locatários, né? Então, com orientação, processador de serviços, mapeando todos os riscos, já trabalhando, já pensando no mapeamento de casos de possível febre, limpeza reforçada de catraca, como você já falou, a questão do elevador, flexibilizar. Tem casos onde você, divisão de zonas, o elevador é inteligente, então você já consegue até programar o elevador inteligente para ir com menos gente, né? Então, ele automaticamente ele consegue fluir melhor, mas, como você já adiantou, não adianta você encher um prédio de 30 andares subindo de 2 em 2 pessoas, é caótico, né? Então, a gente vai ter, de fato, que achar o meio termo aqui, não vai ser também nessa relação de 2 pessoas, mas vai ser uma relação também menor do que o que tem hoje, né, do elevador cheio. Já estamos adotando hoje a proibição de circulação sem máscara, né? A gente tem, inclusive em estudo, medidas como colocar acrílico em recepção. Então, sim, tem uma agenda grande já que está sendo aplicada, boa parte dela já está em funcionamento. E como eu falei, hoje a ocupação ainda está muito baixa, né? Acho que a gente vai começar a sentir mesmo essa agenda em prática assim que as pessoas começarem a voltar em massa para os escritórios. Hilton? Bom, a gente está vendo isso com muita cautela, né? A gente está trocando muita experiência com o pessoal lá fora, até porque nossos escritórios da China já voltaram ao trabalho, da Europa estão começando a voltar, nos Estados Unidos alguns escritórios já voltaram, né? O escritório de Atlanta já voltou, o pessoal já está trabalhando no escritório, Nova York ainda não, Canadá também ainda não, mas a gente está desenvolvendo junto com eles quais são os processos, né? Algumas coisas a gente já implantou, o acrílico no balcão da recepção, incrementar a limpeza, uso de máscara obrigatório para os funcionários, colaboradores do edifício, uso obrigatório de máscara para os locatários. A gente está nos reunindo com as empresas de elevadores para ver quais os sistemas, porque eles também estão se preparando para isso, qual é o sistema que eles estão colocando, aumentar a renovação de ar dentro dos elevadores, proteção nas botoeiras para facilitar a limpeza das botoeiras dos elevadores, escadas rolantes, é um sistema de limpeza no corrimão das escadas rolantes. A gente está conversando isso com eles e também a gente tem conversado muito com os nossos locatários. A gente vai implantar uma medição de temperatura na entrada dos empreendimentos. Alguns locatários, a gente quer fazer de uma forma mandatória, obrigatório, medir a temperatura. Se o funcionário estiver acima de 37,5, a gente recomenda ele, a gente não vai deixar entrar no prédio, a gente recomenda ele procurar um médico, um posto de saúde. Mas antes de implantar algumas coisas mais radicais, a gente está alinhando junto com os locatários, né? Alguns falam assim, não, acho isso ótimo, porque essas restrições eu já ia colocar no meu andar, se você já está colocando lá no térreo, melhor ainda, eu não preciso colocar no meu andar, na minha recepção do meu pavimento. Mas a gente também está vendo que algumas empresas falam assim, não, no meu funcionário ninguém mede temperatura, no meu funcionário não quero que ninguém faça nada com o meu funcionário. Então, a gente tem que alinhar muito com eles, afinal de contas, são eles que estão no dia a dia do prédio, né? Então, a gente tem que alinhar com eles toda essa política. Às vezes, uma política que funciona bem para uma empresa não funciona para outra.
tem que ser muito cauteloso, porque assim, mandar todo mundo para casa por segurança é fácil. Agora, começar a receber de volta, existe uma responsabilidade das empresas, né, de começar a atrair seus funcionários de volta, seus colaboradores de volta para o escritório, e aí alguém ser contaminado e pelo coronavírus, pode até acabar, sei lá, falando, eu voltei porque a empresa me obrigou a voltar e eu fui contaminado porque a empresa me obrigou a voltar ao trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas a gente vai ser bem cauteloso, isso com limitar o número de pessoas, organizar as filas, para não que a gente sabe que a capacidade dos elevadores vai ser reduzida, elevadores de 20 pessoas, 22 pessoas, só vai caber 5, 6 pessoas no máximo. Então, a gente conta também que todo mundo vai ter que ter um pouco de paciência e entender que o momento é um momento de adaptação, né? As empresas também não vão voltar todas ao mesmo tempo com todos os funcionários, vai ser uma volta gradativa, né, das empresas. A gente tem conversado com alguns locatários, falou, olha, eu vou fazer isso em 3 ondas ou em 4 ondas. A primeira onda é quem não pega transporte público, quem não teve contato nenhum com alguém que teve com a doença, com o coronavírus, mulheres grávidas não vão vir. Então, a gente está se alinhando com as políticas das empresas, né, para fazer tudo isso de uma forma bem sossegada, bem tranquila, para que a gente evite qualquer problema dentro dos condomínios. Muito bom, obrigado, Wilton. Fusaro, a Cargill, eu sei que no Brasil tem mais de 34 mil funcionários, né? Mas pensando na área de escritórios, são cerca de 900 colaboradores. Como é que vocês estão planejando esse retorno? São 900 no escritório de São Paulo. A gente tem um CBS, né, uma ala de Business Services bem grande também em Uberlândia. Né, tem 915 lá, somando o total dá quase 8 mil na América Latina, que é realmente escritório, né? Aqui no Brasil, tá, é mandatório home office até 30 de junho, né? A gente tinha pensado em voltar antes, mas acho que 30 de junho é a data. Quando voltar, a grande preocupação é que realmente não vá todos ao escritório de uma vez, então está pensando entre 25% a 20%, ou seja, quase que um rodízio de ir do escritório, né? Já que o nosso prefeito também fez o rodízio, a gente vai ter o nosso rodízio de gente nos escritórios, né? Continuar trabalhando de home office o máximo possível até que se tenha uma cura definida, né? E a grande preocupação, pelo menos a maioria dos inquilinos que eu tenho conversado de outras empresas, até mesmo na Cargill, é a questão de estar num edifício multiusuário é diferente de estar num edifício monousuário, né? Então, multiusuário você tem uma série de empresas que estão ali que você não sabe se elas estão seguindo todos os protocolos, porque não existe uma lei determinando exatamente o que tem que ser feito, né? Estava conversando com o pessoal na Espanha, por exemplo, lá o lockdown definiu o horário que as pessoas podem sair de casa, né? Se ela não sair, por idade, se ela não sair naquele horário, ela toma uma multa, né? Eu não sei se o nosso governo tem essa capacidade de fazer alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo como a gente vai conseguir ter certeza que os outros inquilinos do prédio estão fazendo aquilo que você está fazendo também, né? Muitas pessoas que são do mercado de facilities falando, olha, a gente tem que colocar realmente as proteções, mas cada coisa a mais que você põe é uma coisa a mais para limpar, né? Então tem realmente um incremento no custo de limpeza que já era esperado com essa crise, vai aumentar cada vez mais, né? Então coisas de acrílico e tudo que tem se pensado em colocar no escritório. Muitas empresas estão colocando o distanciamento que é o 6 feet, né? Rules, que dá 1,80 m mais ou menos de distância, o que faz com que, por exemplo, num escritório de coworking, você tenha uma pessoa sentada, outra não, uma pessoa sentada naqueles mesões, né? Então você tem um distanciamento, obviamente vai afetar o mercado de coworking, porque eles ganham no adensamento, né? Então a gente tem assim uma série de desafios até que se tenha realmente uma cura, uma vacina, que eu acho que a gente volta quase para o normal, né? Por enquanto a gente tem que ficar com neste modelo onde não é o ideal, nem para inquilinos, nem para proprietários, mas é o mais seguro, que a gente fique em casa
e que consiga trabalhar à distância e entender, né? A gente, por algumas vezes aqui, até mesmo aqui no nosso, na nossa live, o meu filho estava ali, vinha, olhava, não posso ligar a TV, né? A gente tem aí uma série de restrições em casa que precisa tentar entender dos funcionários nossos que eles também têm a mesma coisa. Obrigado, Fusaro. Antes das considerações finais aqui, eu queria mencionar um outro e-mail para contato daqueles que tiverem interesse e a se associarem ao Secov, é associação@secov.com.br. Incentivo mais uma vez aqueles que ainda não são, que façam um contato conosco e se associem ao Secov. Temos realmente muito a oferecer. O Secov tem atuante em várias linhas, fazendo a ponte também com o setor público, entre o setor público e privado, e isso, nessa época de pandemia, está extremamente ativo. Todos os vice-presidentes e diretores do Secov estão atuantes nessa área, em todas as frentes, para realmente defender aqui o setor. Mais uma vez, muito obrigado. As considerações finais, Christian Batista. Obrigado, Adriano. Obrigado, Wilton. Obrigado, Fusaro. Obrigado, Fernando. Acho que foi super proveitoso aí. A gente passou por todos os pontos, né? Um momento super atípico que a gente está vivendo, único, né? Uma experiência única, acho, para todos nós. Acho que o uso da tecnologia vai ser cada vez mais intenso a partir de agora, né? Mediante toda essa experiência que a gente vem tendo aí na questão do home office. Achei muito interessante o exemplo que o Wilton deu aí a respeito do filho em casa, que cada hora está numa peça da casa e no escritório ele quer o mesmo tipo de situação. Acho que, sem dúvida, é uma tendência daqui para frente. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que assim, nada supera o contato pessoal, né? Acho que a gente nunca sentiu falta das reuniões de departamento, das reuniões de equipe, né? Daquela comunicação, percorrendo todos os assuntos importantes. Vamos torcer que isso passe logo, a gente está ansioso para isso. E saúde para todo mundo aí, obrigado para todos e, enfim, obrigado. Hashtag vai passar. Vai passar. Sana. Mais uma vez eu agradeço aí a participação, Adriano, no seu nome. Eu olho daqui para frente com um viés pelo viés de fundos imobiliários como oportunidades para entender essa indústria com calma. Naturalmente, qualquer investimento tem que ser entendido com muita cautela, tem que conversar de preferência com o gestor, entender o ativo investido e olhar aí no longo prazo. Investimento imobiliário é um investimento de longo prazo. E para nós, na ponta proprietária, na ponta inquilino, muita parcimônia em negociação. Vamos buscar o equilíbrio das duas partes, né? Então, que seja uma conversa muito tranquila, até porque todos estamos na mesma ponta. Acho que não tem um elo fraco dessa cadeia. Os dois têm fragilidades, o proprietário e o inquilino, e a gente tem que buscar sempre o meio de campo para garantir que toda a cadeia não seja prejudicada, né? Como você falou lá no começo, tem muito proprietário que tem 60%, 70% da sua receita, ela depende, ela depende muito da receita da locação, representa uma fatia muito importante da sua receita e pode prejudicar depois, no médio e longo prazo, outros compromissos que esse proprietário tem. Então, é muita parcimônia, proprietários e inquilinos, oportunidades aí por vias de fundos imobiliários e muita cautela a investir. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade, Adriano. Obrigado, Cristiano. Ailton. Agradeço aí, eu acho que foi muito legal participar disso. Eu tenho uma visão otimista, assim, eu não vou chamar isso de que a gente está passando por uma crise, eu acho que é um episódio, né? É um episódio difícil, mas eu não chamo isso de uma crise. Eu brinquei. Ailton, acho que o Ailton caiu. Bom, enquanto o Wilton não volta, eu vou passar a palavra para você, Fusaro. Aí nós voltamos com o Wilton. Joia, você viu como a tecnologia é importante, né? Acabamos de ver um exemplo claro da falta de comunicação devido ao problema de tecnologia. Nunca as empresas de tecnologia valeram tanto nesse mundo, né? Ó, o Wilton aí, pode continuar, Wilton, depois eu falo. Desculpa. Eu estava vendo vocês e fiquei sozinho, mas o que eu falei assim, eu acho que não é uma crise, é um episódio, vai passar, é um momento difícil, a gente não sabe quando vai passar, mas o que o Cristiano falou, acho que assim, a melhor solução é a conversa entre proprietários e locatários. Eu acho que assim a gente sempre acha aí uma solução, uma relação de longo prazo que a gente tem com todos os clientes.
momentos favoráveis a ele, ao locatário, momentos favoráveis ao locador. Agora é um momento de a gente, todo mundo se dar as mãos aí e achar a melhor solução para ambos os lados. Obrigado, Wilton. Fusaro, agora sim. Legal, gente. Obrigado pela oportunidade de participar, de estar com vocês. É um momento muito diferente, né, para todos. Acho que teremos no futuro bons livros, né, para ler sobre toda essa história que aconteceu aqui, boas memórias para a gente contar, né? Boa parte dos nossos netos não acreditaram nela, né? E tenho realmente muita pena dos professores de história que vão ter que explicar o ano de 2019, 2020, que foram anos bem complicados, né, para todos neste momento que a gente está passando. O que vocês precisarem da Cornet também, né? Uma associação global de profissionais de corporate real estate, que a gente tem feito os eventos para trazer conteúdo de qualidade para os nossos associados. Quem quiser participar, fique à vontade e esteja sempre com a gente. E acho que o maior cumprimento hoje, eu lembro sempre do meu filho pequeno aqui, o filme do Pantera Negra é o Wakanda para sempre, né? O único abraço que a gente consegue dar à distância hoje em dia. Obrigado, Fusaro. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Acho que nós tentamos aqui, de certa maneira, pegar um pouco de cada assunto no que se refere ao mercado de escritórios e os impactos aí que nós estamos sofrendo com essa pandemia. É claro que ainda tem muito muita conversa, tem muitos temas para serem discutidos. Eventualmente, mais para frente, a gente pode até voltar novamente com um tema para ver a evolução do assunto. No que tange à questão das renegociações de contrato, nada melhor realmente que o diálogo, a conversa entre proprietário, entre locador e locatário, que realmente estejam precisando de algum apoio, né? E sempre lembrando que a outra parte também, proprietário, tem suas obrigações a cumprir com os recebíveis de aluguel, sejam eles fundos imobiliários, grandes proprietários ou proprietários comerciais de maneira geral, têm suas obrigações também. Então, ambos os lados, de maneira bastante séria, sentar para negociar, né? Acho que ninguém aqui imagina que esse momento vai terminar de um dia para o outro. A gente espera que passe o mais rápido possível, mas ainda vai levar um certo tempo. E essa é a segunda de uma série de 3 lives. A primeira foi aspectos da pandemia impactando o mercado residencial. Esta no mercado de escritórios. A próxima, no mesmo horário, quarta-feira que vem, às 17 horas, vai ser sobre o mercado de industrial e logístico. Eu convido a todos também para participar. Na sexta-feira e na segunda-feira da semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, a gente vai estar distribuindo os convites também da próxima live. E fica aqui o convite para todos a participarem e entrarem também como associados no Secov. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e muito obrigado e até a próxima live. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal.